Olá, seja muito bem-vindo ao painel Univale. As eleições já terminaram, praticamente todos os municípios de Santa Catarina já conhecem quem vai ser o próximo prefeito, né? Salvo 3 cidades que vai haver primeiro turno. E os eleitores já puderam ter uma prévia antes da eleição de quem iria ganhar em pelo menos 4 cidades aqui de Santa Catarina, aqui da região, pela pesquisa do Instituto de Pesquisas Sociais da Univale, que essa pesquisa foi certeira. Deu nos 4 municípios onde a Univale fez a pesquisa. Vamos saber um pouquinho sobre essa pesquisa e a metodologia usada. Aqui no estúdio eu vou conversar com o professor Luiz Carlos dos Santos, que é o coordenador-geral do Instituto de Pesquisas Sociais da Univale. Obrigado pela sua presença, professor. Professor, a gente viu aí 4 cidades, né? Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema e Brusque, onde o IPS atuou, que teve realmente o resultado divulgado pelo IPS, né? Como é que foi feito toda essa pesquisa, esse levantamento de dados, para conhecer a opinião do eleitor? Como é que o IPS trabalha nessa questão, professor? Na verdade, qualquer pesquisa de mercado, ela tem que se cercar de uma série de coisas muito específicas para ser científica e para ser assertiva. Primeiro, há um planejamento necessário do que vai se cobrir, há uma definição das amostras que se vai ter em cada bairro que se vai verificar. A amostra, a técnica amostral, ela é muito importante nisso, porque, por exemplo, em pesquisa eleitoral, nós temos as informações de cada bairro, como é que ele se situa em quantidade de eleitores, e, portanto, eu tenho que ter uma quantidade de pesquisas para cada bairro, para poder criar uma proporcionalidade e, a partir dali, as informações. Nós verificamos gênero, verificamos escolaridade, verificamos renda familiar, renda pessoal, verificamos como é que ele é, qual a profissão, verificamos como é que é a repercussão, a informação do processo de administração do atual gestor. Então, há todo um processo, toda uma informação que é colocada de forma a se poder ter muita clareza do que pode estar acontecendo. Aqui a gente vê, professor, né, da prefeitura de Itajaí, né? Então ali o azul, o resultado, né? Volney Morastone, 28,04. Isso foi divulgado antes da eleição. Essa pesquisa foi feita entre dias 20 e 21 de setembro, mas nós já tínhamos internamente outras pesquisas, e isso nos permitiu dizer, inclusive na imprensa, no dia 30, e publicação da Rádio Univale, outros jornais, inclusive, que a campanha estava caminhando para ter um final dramático, um momento de definição de voto muito complicado. Você percebe que aqui o João Paulo está com 10%, enquanto que a Ana Carolina e o Volney estão muito próximos. O que aconteceu? Nós tínhamos uma quantidade grande de indecisos e gente que não sabia onde votar. O que se percebeu na campanha, o que se estava percebendo a partir de dados que nós já tínhamos conosco, é que isso estava caminhando para haver um crescimento do volume de votos de João Paulo. Esse crescimento de votos de João Paulo provavelmente influenciaria muito mais na quantidade de votos da Ana do que do Volney. Porque o Volney tinha uma certa quantidade de votos mais ou menos estabelecida em função do partido, de tudo aquilo que ele conseguiu montar no processo. A Ana tinha uma ascendência, em certo momento, mas sem ainda a força do prefeito Jandir Bellini jogando na campanha. Quando ela foi jogada, você percebe que no final, a quantidade de votos entre a Ana e o Volney foi muito pequena, não é? Quase aí 5 urnas, em tese, proporcionalmente definiam a campanha. Mas o João Paulo, candidato do Jandir, ele subiu. Essa subida do Jandir, do candidato Jandir, mesmo mantendo os indecisos, foi muito mais para o João Paulo do que para a Ana e que para o Volney. Aliás, se olharmos bem na nossa pesquisa, na nossa continuidade de gráficos, o Volney pegou muito poucos votos a mais, a Ana também, mas quem realmente
teve mais votos foi o João Paulo. E o João, de 26%. E o João Paulo, os eleitores do João Paulo, tinha muito eleitor do João Paulo similar ao que é o da Ana. Quando houve a definição, a Ana se estabilizou, o Volney estabilizou e o João Paulo cresceu. Só que o João Paulo cresceu ainda sem condições de ganhar a campanha. Por isso é que o final foi dramático. Houve momentos em que estava 1 voto a mais para o Volney, 3 votos a mais para a Ana Carolina, e depois foi se definindo e chegamos aí a uma quantidade inferior a 800 votos. Agora, o senhor falou que vocês analisam também, por exemplo, no João Paulo, né? Analiso as pessoas que são favoráveis ou contrárias ao governo Jandir, por exemplo, tem rejeição. Vocês analisam a rejeição também dos candidatos? Eu tenho que analisar, porque a rejeição é um fator componente do processo. Por exemplo, tem pessoas que têm uma rejeição definida, não votariam naquele candidato. Essa rejeição, digamos, se fosse uma rejeição de 20%, esse candidato que tem uma rejeição de 20%, ele, na verdade, tem 80% do eleitorado, e que nós supunhamos que havia, inclusive, 20% de pessoas que não votariam. Então, esse candidato tem 20% de rejeição, mais 20% dos que não vão votar, o universo ele fica com 60%. Então, isso tudo é importante para fazer a análise e o balanceamento do que vai acontecer. Nessa pesquisa, professor, para uma cidade que tem segundo turno, por exemplo, aqui em Itajaí, por exemplo, se tivesse o segundo turno, essa pesquisa que a Univale fez e foi realmente de graça, uma colaboração, né, para a população. O reitor determinou que nós mandássemos a pesquisa, registrássemos a pesquisa e mandássemos a todos os partidos por um e-mail no mesmo momento para que todos recebessem da mesma forma e no mesmo instante. Essa pesquisa, então, ela é um raio-x, né, do candidato, do comportamento. No segundo turno, poderia ser usada para poder virar esse jogo, por exemplo, fazer uma campanha mais assertiva ou não, professor? Na verdade, o segundo turno é uma coisa um pouco diferente. Por quê? Porque é natural que no segundo turno outras lideranças aceitem os que estão no segundo turno, ou desistam do segundo turno, ou não queiram e fiquem isentas, ou lavem as mãos e deixem o eleitorado fazer o que quer. Então, haveria necessidade, sim, de uma outra pesquisa, mas em seguida, assim, digamos, hoje é um dia, amanhã é um dia, quinta e sexta, de fazer pesquisa no segundo turno em qualquer lugar do Brasil que tenha segundo turno. Por quê? Porque já começam a haver definições, mais incertezas, menos incertezas. Por exemplo, em alguns lugares onde há segundo turno, em capitais maiores, Rio de Janeiro, por exemplo, a quantidade de brancos e nulos e abstenções foi muito grande. Então, hoje, talvez não seja o caso de fazer acertos políticos, mas sim ir atrás daqueles que não se definiram pelo voto. Chamar atenção à consciência eleitoral, a responsabilidade política que a pessoa tem como cidadão de exercer o seu direito de voto, porque talvez seja ali que se tire a eleição, que se ganhe a eleição. Porque às vezes fazer um acerto de cúpula com um outro partido, nem sempre o eleitor está disposto a aceitar o que a cúpula determinou. Então o segundo turno é uma coisa complicada. Vou dar um exemplo de Florianópolis. Nós temos lá uma pessoa chamada Jean, que tem uma quantidade de votos no primeiro turno, e a Ângela. Quer dizer, a diferença hoje entre o Jean e a Ângela em votos no primeiro turno é muito grande. Pode-se pressupor que a Ângela talvez não consiga virar, mas talvez se ela conseguir alguma aliança política mais consistente e verdadeira e adequada, e vá puxar os brancos e os nulos, ela consiga realmente reverter a situação. A grosso modo, olhando ali, o Jean vai ganhar. Mas não é assim que funciona o segundo turno. Né? O segundo turno é uma outra eleição com outra consistência. Existe a transferência dos votos também, Existe, né? A transferência... Exemplo, o João Paulo, os eleitores de João Paulo, ele podia trabalhar fortalecendo ou a Ana ou o Morastone, se houvesse um segundo turno, transferir esses votos para um dos dois, né? Pelas experiências, pelas pesquisas que nós fizemos até chegar aí, a gente poderia dizer até que se houvesse um segundo turno em Itajaí, essa diferença pequena que aconteceu não aconteceria. Haveria uma divisão de votos muito clara, né?
lógico, não se pode fazer raciocínios com base em suposições, mas do que nós compreendemos como o eleitor se comportou, haveria a possibilidade dos votos de João Paulo serem mais transferidos para um do que para outro. E isso só se veria com uma pesquisa que fosse feita, começasse a ser feita agora, quinta e sexta, e depois na semana que vem, para ter a tendência do que acontece. Então, o segundo turno é realmente uma coisa que não tem como dizer... Prematuramente. Não. O que houve no primeiro turno é um fato, o que houve no segundo é outro, totalmente diferente. É outra história, né? E a experiência diz isso em muitos lugares, né? Tá certo, professor. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar novamente com o professor Luiz Carlos dos Santos a respeito da pesquisa eleitoral. O Instituto de Pesquisas Sociais da Univale fez pesquisa em 4 municípios aqui da região e em todos os 4 municípios o resultado foi o que mostrou na pesquisa eleitoral, nesse conhecimento, nessa colhida aí, de dados com todas as comunidades aí desses municípios em que o IPS atuou. A gente volta em instantes. Olá, voltamos com o painel Univale. Hoje estamos falando sobre pesquisa eleitoral em 4 cidades, onde o Instituto de Pesquisas Sociais da Univale fez aí o levantamento da intenção de voto. Esses 4 municípios elegeram realmente o que apareceu na pesquisa, o que estava na frente da pesquisa. Um exemplo é o Vonei Morastone, aqui em Itajaí, e também em Brusque, onde o Instituto de Pesquisas Sociais da Univale também atuou nessa pesquisa aí de intenção de votos do eleitor no mês de setembro. A gente vai dar uma olhadinha agora como foi o comportamento do eleitor lá em Brusque. Professor, a gente tem aqui, né, o professor Francisco, esse é o de Brusque? Esse é o de Brusque. Esse é o de Brusque, né? Então, 1%, aparecia lá o candidato eleito, o prefeito Jonas Oscar, 11,20%, né, professor? Do PSB, é isso? Essa aqui foi, na verdade, esse quadro anterior. Essa aqui é a segunda opção, né? A segunda opção. Na verdade, o quadro importante é o da primeira opção. Aham. Esse aí é uma opção que a gente faz também. Se você... Ele elegeu inicialmente numa cartela circular, ele elegeu o candidato A. Se o candidato A não concorrer, em quem o senhor votaria? Uma segunda alternativa. E mesmo na segunda alternativa, o Jonas acabou... lógico, aqui é erro amostral, os 3 primeiros estão no empate técnico. Mas isso aí é a segunda opção, não é a primeira. Na primeira ele vai com 19%, com 20%. 20%. Aí em Brusque houve um fato que a imprensa divulgou, que inicialmente o candidato era o Ciro Rosa. Quando fizemos a primeira pesquisa indicando qual é a intenção de voto, percebemos uma grande rejeição no Ciro Rosa, mas também uma quantidade de intenção de voto. E o Ciro passou por um processo, foi julgado e acabou voltando a ter condições de se candidatar. E aí ele preferiu não ser o candidato e sim legou ao doutor Jonas, que é um médico de Brusque, a condição de ser o cabeça da chapa. O doutor Jonas, na semana seguinte, já mostrou uma rejeição. A do Ciro era quase 30, a dele era 5, e já começou a ter uma quantidade de votos que o fariam eleito sem dúvida. Nós fizemos mais uma segunda pesquisa que consolidou essa informação, né? Então, quer dizer, o que aparecia em Brusque é que, puxa vida, o Ciro transfere ao Jonas uma coisa, uma chapa, e o Jonas vai ganhar do mesmo jeito que o Ciro. Então, a primeira rejeição de partidos foi essa. Mas como? Não é possível isso. Mas o fato é que as pesquisas diziam isso. Diziam isso bairro a bairro, ponto a ponto. Nós vimos que os bairros onde anteriormente o Ciro tinha uma boa votação, o doutor Jonas também tinha uma votação interessante e até em alguns bairros era melhor do que o Ciro. Então a tendência clara era o doutor Jonas ganhar a eleição, como de fato ganhou.
Por que vocês fazem essa separação na pesquisa de gênero, professor? Quer saber a opinião do homem e a opinião da mulher, o eleitor do sexo masculino e do sexo feminino? Porque na verdade é o seguinte, há várias sensibilidades que envolvem a mulher e que envolvem o homem, né? Normalmente em muitas casas o marido era o dono do voto, né? Isso está mudando. Hoje o marido não é mais o dono do voto. O dono do voto é a mulher, dono do voto dela, os filhos têm interesse em votar, os filhos até mudam a opinião dos pais. Então a família ficou mais democrática nesse processo, né? Eu me lembro que há muitos anos atrás fiz uma pesquisa em Tijucas e uma senhora que foi abordada na sua casa falou assim: olha, meu filho, eu tenho aqui 40 votos que eu mando votar. E ficou uma coisa diferente, porque, puxa vida, ela está dizendo isso, e será que é verdade? E fomos na vizinhança colher a informação. Não, ela realmente é a manda-chuva dos votos. E ela é uma mulher. Quer dizer, ficou estranho aquilo. Tipo uma líder na comunidade. Uma líder da família, não é nem da comunidade, da família dela. Ela determinava. Então, isso hoje existe na família normal. Os filhos têm outro conhecimento, os filhos têm a revolta, têm o voto. Eu conheço famílias em Itajaí, nessa eleição, em que houve o voto da mulher para uma pessoa, o voto do homem para outra, e os dois filhos votaram em nulos porque não concordavam com nenhum dos candidatos que estavam presentes. O perfil do eleitor está mudando, né, professor? Está mudando, inegavelmente, porque a comunicação é muito grande. A rede social, a rede social, isso tudo muda muita coisa. Você vê, na rede social, por exemplo, aqui em Itajaí, teve uma série de coisas que foram publicadas de todos os candidatos, e isso tudo influencia, alguém fica chateado, a quantidade de nulos tende a crescer, e veja, São Paulo, o João Dória, um empresário, foi eleito, só que se a gente olhar votos nulos e brancos e abstenções, ele praticamente empatou ou ganhou, ou perdeu para essa comunidade toda que não exerceu a sua cidadania, ou exerceu errado, que é o voto de protesto, né? Lógico, São Paulo é famoso, São Paulo já elegeu o Cacareco, já elegeu o Tiririca, mas é um fato claro, e isso tudo é o quê? No seio da família há uma dispersão de votos. Lógico, ainda continua acontecendo os votos da família em bloco, tem isso, mas isso vai se perdendo com a informação que acontece no mercado. Essa eleição também foi a característica diferente, por exemplo, muitos partidos, eles apostavam em rostos conhecidos da mídia, como por exemplo o Tiririca. Nessa eleição, muitos que os partidos apostaram, né, como candidatos em potenciais, porque aparecem diariamente na mídia, não ganharam, não foram eleitos, né, professor? É verdade. Então, está mudando o comportamento do eleitor. Aqui em Itajaí, por exemplo, a quantidade de vereadores foi muito grande. Mas, se nós olharmos bem, as pessoas que mereceram mais votos, ou são pessoas com uma certa condição pessoal, não é? O vereador mais eleito foi o Tiago. Isso. Mas o Tiago tem uma relação na Câmara e tinha o pai como prefeito. Mas o segundo colocado foi o moço chamado Robson Coelho, que na verdade está ligado ao Porto, é um professor universitário, então já é alguém que foi fazer a sua campanha no porta a porta, falando sobre saúde, sobre segurança, sobre o Porto. Então já existe uma outra característica de alguém que eu sei porque o Robson eu conheci, né? Então, e tem uma moça que se elegeu aqui em Itajaí, outra que se elegeu foi a filha do Eloy Camilo Vicente, um homem que foi líder, que a São Vicente é um bairro maravilhoso, porque São Vicente é um bairro que tem tudo. Quem é do São Vicente ama São Vicente. O bairro é quase que uma cidade pequena, mini cidade. E é uma herança política dela. E né? o Eloy foi um vereador daqueles que vivia o dia inteiro. Tinha os seus defeitos, tinha a sua baixa escolaridade, tinha tudo isso aí. Mas era um sujeito que vivia para a vereança. A filha dele é uma menina professora, quer dizer, com garra para fazer a coisa, e foi eleita. E se declarou Célia, filha do Eloy. Dentro dessa herança política que ela teve. Quer dizer, conseguiu. Tem uma moça que se elegeu, que ninguém sabia o que ela era, mas hoje se sabe que ela era uma boa cuidadora de cães.
uma menina que trabalha com cachorro, que é uma coisa que no país, no mundo inteiro, hoje um casal jovem, ao invés de ter filho, tem um cachorrinho. Então, veja que é uma tendência nova, totalmente diferente, que só acontece porque tem rede social, porque é outro tipo de trabalho, porque aumentou a quantidade de jovens que vivem juntos, mas não casam ainda, e portanto não querem ter filhos para não se comprometer, e aí adotam um cachorrinho, e aí há muitos cachorrinhos. O mercado pet, para você ter uma ideia, em todas essas crises que aconteceu, o mercado pet nunca deixou de crescer, menos de 10% ao ano. É isso que eu queria perguntar para o senhor. O perfil do candidato, hoje ele tem que ser populista? Vocês analisam isso também, professor? Porque pelas pesquisas já dá para perceber quem faz o trabalho social. Como é que é isso, professor? Na verdade, assim, o que acontece com as pessoas que se dedicam ao que fazem com boa vontade? O que é um vereador? É um representante de uma parcela do povo. Ele teria a obrigação de, primeiro, saber quem que o elegeu. E segundo, ver a comunidade que o elegeu, o que ela realmente aspira. Porque nós vemos vereadores que esquecem quem os elegeu, esquecem a origem que tiveram e passam a ter outros interesses que são pessoais. Na verdade, ficam encastelados. Encastelados. Não é, professor? O padre Zezinho, nas redes sociais, no dia 30, o padre Zezinho é uma pessoa na Igreja Católica, um padre maravilhoso, cantor inclusive, e um sujeito maravilhoso como ser humano. O padre Zezinho falou: o que mais me preocupa nessa eleição é que nós não sabemos distinguir entre os que querem o poder pelo poder e os que querem ter poder para fazer o bem. E se nós conseguirmos distinguir isso, nós seremos um povo civilizado que vai ter governantes civilizados. Senão, vai ser sempre o interesse pessoal. Agora, professor, até que ponto o resultado das pesquisas também pode influenciar quem está indeciso? Influencia. Pode influenciar, inclusive, algumas pesquisas que saem, que são pesquisas feitas tendenciosas, já causaram rebuliço em um monte de lugares. Então, na verdade, assim, mas por que influencia? Porque eu, eleitor, não sei em quem vou votar, porque eu não vi ninguém falar para mim aquilo que vai fazer para o bem, e sim o que vai fazer mais ou menos. Não é? Então, nós não temos... Muitos prefeitos não tinham plano de governo. Muitos vereadores não sabiam nem o que era a Câmara. Alguns vereadores vão receber agora instrução sobre como é que funciona, como é que se comporta. Não foram lá dentro como candidatos, saber, na Câmara funciona assim, na Câmara eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Eles só vão fazer isso depois que se elegem. Então esse é um problema que nós temos de candidatos despreparados. Esse é um problema que nós temos. Agora, lógico, o candidato populista, aquele que promete, ele só vai ser visto em flagrante delito se ele depois não desaparecer. Mas a maior parte dos candidatos que trabalha para a comunidade de uma forma efetiva, realmente consegue ter a condição de trabalho. Tá certo, professor. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Parabéns pelo trabalho. Isso é um trabalho bastante sério e que leva a marca também da Univale, que é uma instituição séria, e realmente esses acertos são importantes. E é um trabalho feito por uma equipe. Na verdade, a equipe do IPS, e eu estou aqui só representando a equipe, mas nós temos uma equipe, gente qualificada, gente com boa vontade, com índole, com ética para trabalhar, e isso, esse grupinho é que faz a coisa acontecer. Então, o IPS não é o IPS, Luiz. Eu não sou nada. Eu sou apenas um participante de uma equipe que eu me orgulho de ter hoje comandando. Tá certo, professor. Valeu. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Viu aí? A eleição é uma caixinha de surpresa, mas com trabalho sério dá para ter uma prévia do que vai acontecer lá no voto, como aconteceu agora com o Instituto de Pesquisas Sociais da Univale, que teve acerto aí em 4 municípios que fez a pesquisa. A gente fica por aqui, nós voltamos amanhã. Até lá.